Vamos retomar? Bom dia, Marquinho. Marcos Antônio Pietrolongo, que não é mexicano, que é italiano, né, Paraná? Nós estamos dando início ao segundo depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está instalada para apurar possíveis irregularidades na execução do contrato número 132/2012 da Prefeitura Municipal com a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima. Mais uma vez, quero justificar a ausência dos dois vereadores membros, vereadora Cidinha e vereador Marquinho, por problemas de saúde não estão presentes. E registrar a presença do vereador Lineu, que presida a comissão, da vereadora Laide e do vereador Paraná, membros da comissão. Eu queria, né, avisar ao funcionário Marcos, né, e você está aqui como testemunha, convocado como testemunha, para tratar exclusivamente no dia de hoje em relação à concorrência pública 005/2012, é o processo 2156/2012, que resultou na contratação da Revita Engenharia Sociedade Anônima para execução de serviços de continuidade na varrição, capinação, roçada e recolhimento de resíduos, capina e varrição em vias públicas, parques, praças, jardins e outros logradouros. Como testemunha, seu direito, se assim desejar, não responder, manter silêncio em determinados questionamentos feitos por nós, mas alertando de que não deve incorrer em nenhuma falsidade. Tá? Bom, dito isso, vamos começar? Eu vou, até para situar por que da sua convocação, primeiro que você se qualificasse. Nome, profissão, cargo que ocupa na prefeitura e cargos de gestor que tenha ocupado nesse período enquanto funcionário público municipal. Bom dia a todos, né? Meu nome é Marcos Antônio Pietrolongo, sou fiscal de serviço público desde 1988 na prefeitura. Em 1990 eu ocupei o primeiro cargo, chefe da divisão de limpeza pública. Aí fui nomeado vários outros cargos, né? Assessor, chefe da divisão de parques e jardins, chefe de divisão de áreas verdes e na administração do Oswaldo Barba, diretor de departamento de manutenção de áreas verdes. Então eu ocupo o primeiro cargo desde 1990 nessa área de limpeza pública e desde lá eu sempre trabalhei nessa área, com exceção desses 2 anos e meio dessa administração que está aí. Eu sou técnico em eletrônica, formação. Posso ir? Eu vou relatando, se você quiser corrigir alguma coisa, você já pode falar na hora, tá? Marco Antônio Pietrolongo afirmou que foi contratado na prefeitura por concurso público no ano de 1988, como fiscal de serviços públicos. Ponto e vírgula. Sua formação profissional é como técnico em eletrônica. Ponto e vírgula. Na prefeitura, sua primeira nomeação para algum cargo em comissão foi no ano de 1990 como
chefe de limpeza pública. Chefe da divisão de limpeza pública. Chefe da divisão de limpeza pública. De lá até... Não, ponto e vírgula, né? De lá até o final da administração anterior, exerceu diversos outros cargos. 2 pontos. Assessor, vírgula, chefe da divisão de parques e jardins, vírgula, chefe da divisão de áreas verdes. No mandato do Barba foi nos 4 anos, você foi diretor nos 4 anos. E desde o início da administração do ex-prefeito municipal, ocupou, desde o início da administração do ex-prefeito municipal, ocupou o cargo de diretor de departamento, qual que é o nome? Diretor de departamento de manutenção de áreas verdes. Ponto. No período de 1990 até 2012, mesmo que eu não fosse nomeado nesse período, eu sempre tive à frente dessa área de limpeza pública, eu sempre fiquei lá. Na verdade, eu nunca trabalhei de fiscal de serviço público, porque eu sempre estive nessa frente. Ponto e vírgula. O depoente registrou ainda que desde 1990, de 1990 até... Não? Ah, é? Depoente afirmou ainda que de 1990 até o final de 2012, sempre esteve à frente dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal na área de limpeza pública. Na área de limpeza pública, vírgula, não tendo, desde então, não tendo neste período, nunca ocupado efetivamente funções, exercido, na verdade, nunca tenha exercido efetivamente serviços de fiscal de serviço público. Ponto. Ô Marcos, aqui é o seguinte, você consta, né, como no anexo ao ofício que o Nivaldo, enquanto secretário, encaminhou ao prefeito da época, o Barba, pedindo a abertura desse processo de licitação para a contratação de uma nova empresa para fazer os serviços de varrição, capina, roçada e limpeza de parques, praças e vias públicas, você consta como o responsável pela elaboração de alguns documentos. O memorial descritivo dos serviços, materiais e equipamentos, né, que tem uma descrição toda pormenorizada dos serviços, a formação de equipes, a contratação de veículos e outros equipamentos, né, quais ações essa empresa faria na cidade nesta área, também na composição dos preços, referência, né, para essa concorrência, né, em que são anexados documentos de entidades, né, no caso o DR, tem mais outras entidades que servem, tá vendo? As referências, né, valores médios praticados no mercado, conforme tabela acima. Do DR, da Celur, né, do Sindiverde, Marfer Estilo, acho que foi a Luciane que fez para ver o preço de lixeira, né? Então, você ajudou, né, obviamente, e assina como responsável ter montado essas planilhas. Eu queria que você colocasse para a gente como, baseado nos dados que você coletou, mas como você
compôs e como você entendia que deveria ser pago os serviços para a empresa. Tendo em vista que no contrato, é só para escrever para todo mundo, na verdade para nós também, no contrato consta que deveria se ter o mínimo de tantos quilômetros de varrição, por exemplo, tantos metros quadrados de limpeza, entendeu? Como que foi transformado isso em horas, na verdade, de serviço, que é o que consta na composição de preço? Como você montou, né, essas planilhas, na verdade? Toda licitação a ser montada, principalmente nessa área de limpeza pública, existe um valor que você tem que trabalhar dentro desse valor. É lógico que o sonho de consumo de uma pessoa que administra um serviço desse aí seria muito maior que esse aí. Você pegar as cidades das regiões aí, você paga muito mais em limpeza pública do que aqui em São Carlos. Então, dentro do valor que a gente tinha, aí foi montadas as equipes, dentro do que eu achei que na época era o que a gente podia para tocar o serviço da cidade. Então, chegou essas quantidades de caminhão, de pá carregadeira, de número de funcionários para varrição. E esse esboço que está aí na licitação. Então, para isso, para toda licitação que é montada, a gente precisa de valores de referência. Esses valores de referência são buscados em sites oficiais, que é o DR. Quando é mão de obra, você tem que procurar o sindicato, eles têm que mandar para você oficial os valores que são pagos, os encargos todos. Então, para que a gente monte esses valores oficiais. E é colocado na licitação. Aí a forma de se você perceber na licitação que tem realmente valores, números de quilômetros a ser varridos, porque a gente chega numa referência e a gente sabe que um funcionário consegue varrer um número de quilômetros por dia. Então são todos números ligados uma coisa com outra. Só que na hora de como pagar a empresa, todos esses valores aí são buscados em valores hora. Hora caminhão, hora máquina, hora funcionário. Então você vai perceber que na composição de preços, todos são valores hora. E os números de áreas a serem roçadas, áreas a serem varridas, quilômetros a serem varridas, como na hora de você medir isso tudo, fica muito difícil você medir área, e a composição de preço é feita por hora, então a forma de a gente contabilizar para que pagasse a empresa era a hora trabalhada, especificamente a hora trabalhada. Onde entra lixeira, lixeiras colocadas. Então a gente sempre tem uma referência na licitação que para executar tantos quilômetros varridos é necessário no mínimo X pessoas. E aí essas X pessoas é hora. Então a gente sabe que se for menos pessoas, não vai varrer aquela quantidade. Então é uma forma bem mais prática e correta, né? É evidente que se a gente diz que tantas pessoas varrem tantos quilômetros, se não tiver aquelas pessoas, não vai varrer aqueles quilômetros. Se tiver mais pessoas, vai varrer mais. Então, na hora de a gente fazer a medição para pagar a empresa, é por hora, ou por peças colocadas, né, no caso da lixeira. Só uma questão, Marquinhos. E você, por exemplo, para saber a transformação, tantos quilômetros precisa de tantas horas de trabalho, isso é baseado, isso não é dado oficial, aí é dado, como você sabe disso? Não, tem dados técnicos disso, né? A gente trabalha muito tempo com isso e busca, a gente sabe que uma pessoa, na parte de varrição, por exemplo, uma pessoa consegue varrer 2 quilômetros no dia. Entendeu? Então são dados técnicos, mesmo que isso, o tempo de serviço que a gente tem, que a gente vai saber quanto que um caminhão consegue coletar de entulho num dia, se trabalhar certinho as horas do dia. Então são dados técnicos mesmo, que a experiência que dá é o tempo de trabalho que a gente tem nessa área. Vamos lá, Laura, tentar colocar isso. Questionado pelo depoente, pelo vereador Linneu, questionado pelo vereador Linneu,
vírgula, o depoente explicou como chegou a planilha de preços básicos utilizados para a composição dos custos, vírgula, valores que serviram como referência da concorrência pública. Número 005/2012. Ponto e vírgula. O depoente afirmou que dentro do máximo valor de despesa que poderiam alcançar, né, no pagamento desses serviços, não, espera um pouco, como está aí, Laura? Depoente? Não, o depoente afirmou que tinha né, um máximo valor, a ser utilizado para o pagamento das despesas com esses serviços. Né? Vírgula, ponto e vírgula. Na sua avaliação, valor inferior ao gasto por outras prefeituras da região, só para você ter uma ideia, em 1990, essa licitação, se você somar a mão de obra total dela, contando motorista, operador de máquina, tudo, dá 116 pessoas, mais ou menos. Em 1990, aqui em São Carlos, tinha 110 pessoas só na varrição. Só na varrição. Em 1990. Aí eu tinha um quadro de servidor público municipal muito maior que o de hoje, que eram os antigos bons de capina, as pessoas que foram morrendo, aposentando. Tinha uma média de 60 pessoas na capina contratada. Tinha equipe específica só para marginal. Então você imagina isso, 1990 para hoje, que condição que tem uma licitação dessa daí. Laura. Pode ser comprovado pelos dados que ele apresentou referente ao ano de 1990. Ao ano de 1990. 2 pontos. Naquela época, naquele ano, né? Naquele ano, só na varrição tinham 110 trabalhadores. Vírgula. Além de um quadro, além de um número muito maior de bons servidores públicos municipais. Vírgula. Além de uma equipe de 60 trabalhadores terceirizados
O 110, coloca terceirizado também em algum lugar lá, vamos ver. 110, né? Como está lá? 110 trabalhadores terceirizados. Terceirizados, só na varrição. Aí, vírgula, né? Além de muitos bons servidores municipais. Não pode colocar assim, ó, Laura, acho que foi melhor, ó. Vou colocar os números. Naquele ano, né, tinham 110 trabalhadores, servidores, né, trabalhadores terceirizados na varrição, mais muitos outros servidores públicos, bons servidores públicos municipais, concursados, né, mais, além de muitos outros, né, servidores concursados, vírgula, mais além de uma equipe de 60 trabalhadores terceirizados na Capina, e outra equipe só para a limpeza das marginais. Roçada, né? Só para a roçada das marginais. Ponto e vírgula. Comparativamente com o contrato, não, comparativamente com a concorrência, né? Com a concorrência em tela, né? Com a concorrência número 005/2012, é um número muito mais significativo. Vírgula. Pois, para esta, a soma de todos os trabalhadores pretendidos, né, alcança o número de 116 pessoas. É isso, né? É isso, Bruno. 116 pessoas. Agora precisa me ler para mim, como eu pus esse negócio no meio, como é que ficou lá no começo, viu, Laura? Ponto. Agora, continuando, né? A partir deste teto, deste valor teto, vírgula, o depoente afirmou que consultou sites oficiais e convenções coletivas de trabalho celebradas pelos sindicatos da área para determinar os valores de referência. Os valores de referência
indicados nas planilhas. Nas planilhas constantes das folhas 23 a das folhas 23 a 27, a 26, desculpa, das folhas 23 e 26, a 26. Ponto. O depoente explicou que apoiado em dados técnicos e pela experiência que possui na área, que possuía, né, na área, fruto do tempo de serviço exercido à frente da limpeza pública municipal, todos os quantitativos de serviços, elencados na proposta, elencados no memorial descritivo, elencados de serviços, elencados no memorial descritivo, né? No memorial descritivo, foram transformados em horas de trabalho, entre parênteses, no caso de trabalhadores, fecha parênteses, ou horas de utilização, abre parênteses, no caso de máquinas, vírgula, veículos ou outros equipamentos. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. O depoente, ponto e vírgula, o depoente deu como exemplo a questão da varrição, vírgula, onde um trabalhador, na verdade é mais trabalhadora, né? Faço duas varredoras, né? O homem é mais preguiçoso, você lembra não? Como está aí, Laura? Deu como exemplo da varrição, vírgula, onde um trabalhador varre até 2 quilômetros lineares por dia. Ponto e vírgula. O depoente esclareceu que que o tipo de serviço objeto desta concorrência é pago pela transformação em horas. Ponto e vírgula. O depoente ressaltou
que somente no caso das lixeiras a serem instaladas e mantidas em ordem pela empresa a ser contratada, é que o valor é pago, por unidade. Unidade. Pintura de guia é metro linear. Pintura de guia é metro linear. Aí tem englobado dos outros. Tem englobado dos outros aí, na verdade, todo. Estou falando todos os outros, né? Varrição, capinação, roçada, pintura de guia, também é por metro, né? A pintura é por metro. É por hora. A pintura é por metro. Ah, tá. É um contrato, é um item separado. Separado. Então são as duas coisas separadas, a lixeira e a pintura de guia. E a pintura que é por metro. A pintura é metro linear. Ponto e vírgula. O depoente destacou ainda que a pintura de guias é feita por metro linear. Não, é paga, desculpa, é paga, é feita por metro mesmo. É paga por metro linear. O azul deve ser mais caro, porque a tinta é mais cara, né? É paga por metro linear. Ponto. Acho que deu para entender, né, como é que compôs, né? Deu, No caso, seria o serviço por pessoas. transforma em hora, paga por Só o hora. diferencial é a lixeira e a pintura. Tá. Mais alguma coisa em relação a isso, Arninho? Só uma questão. Constam aqui, na verdade, não está no nosso, aqui está no final, no contrato anexado está. Os mapas, na verdade, o mapa de coleta manual e mecanizada de entulho, e o mapa de serviço de varrição manual e mecânica de vias jogadores públicos, o mapa de serviço de manutenção e conservação de praças, parques e áreas verdes. Esses mapas, eles que determinavam aonde deveriam ser feitos os serviços, né? A partir daí, determinava o quantitativo mínimo e transformava em horas. É isso, né? Esses mapas, eles foram elaborados por vocês, baseado no que já existia antes de serviços prestados, é isso? Como determinava onde deveria fazer ou não? A parte de coleta de entulho, a gente tem os pontos, que é conhecido como os descarte irregular, e os pontos dos ecopontos. Então, como a gente conhece as áreas que são descartados os entulhos irregulares e os ecopontos onde estão, nesse mapa que está anexo aí, está escrito, está anotado, está apontado todos esses locais, tanto os irregulares. Então a gente sabe, né, na cidade os lugares que tem e apontou no mapa todos esses lugares que teriam que essa equipe trabalhar. Quando se coloca a questão de funcionário, vamos supor, um elemento, ele chega até 2 km de variação. E quando se trata da questão mecanizada, máquina, como que se mede? Então, o valor contratado para essa máquina aí, que era mensal, hora, todos esses contratos, a composição de preço é tudo hora. É hora do equipamento. A pá carregadeira é hora trabalhada, o caminhão hora trabalhada, a varredeira hora trabalhada. Esse preço é buscado no site oficial DR, que fala que paga tanto por hora para essa varredeira. Aí a gente chega a um cálculo, procurou em firmas que trabalham com essa máquina, quanto que ela varre num dia, em tantas horas, certo? Aí era definido no mapa a área que ela tinha que varrer durante o mês ou durante o dia, porque a gente desenhou no mapa dias que eram diários, varrições diárias que eram o centro da cidade, e varrições alternadas, né, em canteiros centrais, marginais. Então tinha dia que ela ia para um setor da cidade e varria um setor, no outro dia varria outro. E tinha alguns locais que eram o centro da cidade que eram diárias as varrições. Isso a gente colocava tudo no mapa.
A varrição manual, que é as pessoas trabalhando, também tinha varrições diárias, que todo dia tinha que varrer. Tinha lugares que varriam 2 vezes por dia e tinha lugares que varriam alternada, terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta. Essas anotações nos autos. Quando um maquinário desse, supostamente, que era contratado, mas que ele não exercia, ele não ia para o trabalho, como que era feita? Era anotação? Eu tinha um fiscal meu do serviço público lá, da área de limpeza pública, que anotava a frequência de todos os varredores, como uma folha ponto normal, e as horas trabalhadas dessa máquina. Se ela não trabalhasse, se ela trabalhasse 4 horas no dia, pagava 4 horas. Trabalhasse 8, pagava 8. Era assim que era feito. Em relação aos mapas constantes, vamos pôr o nome deles, na verdade, viu, Laura? Em relação aos mapas constantes do processo da concorrência, aí você vai pôr entre parênteses, de coleta manual e mecanizada de entulho, tira o D, coleta manual e mecanizada de entulho, vírgula, serviços de varrição manual, vírgula, porque são mapas, né? Coleta manual e mecanizada de entulho, vírgula, serviços de varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos, manual, serviços de varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos, vírgula, de serviços de manutenção e conservação de praças, vírgula, parques e áreas verdes, fecha parênteses. Como ficou o comecinho ensinando os mapas aí? Tá. Fecha, vírgula. O depoente informou que foram formulados, foram feitos de acordo com a demanda por esses serviços, vírgula, dando como exemplo que a varrição na área central da cidade, deveria ser feita diariamente. Aí põe um travessão. Põe assim, em alguns locais, até 2 vezes por dia. Até 2 vezes por dia. Fecha travessão, põe vírgula. Em outras ruas, era feita em dias alternados. Em outros não, né? Bom, em outras, em dias alternados. Vírgula. Toda essa frequência, né? Toda esta frequência definidas em cores diferentes no mapa. Ponto e vírgula. Em relação à coleta
de entulho, mecanizada de entulho, em relação à coleta mecanizada de entulho, vírgula, o mapa próprio apontava os prováveis locais de deposição irregular, tradicionalmente existentes, incrível, né? Melhor, né? Tradicionalmente já conhecidos, bem como os ecopontos existentes na época. Ecofogo, né? Nero. Como ficou o negócio dos mapas? Tudo? Só não precisa citar o entre parênteses, tá, Laura? Se pudesse ler para mim, quero. Só esse negócio dos mapas, mas... Não, isso não precisa. Pula... Ponto. Não, toda a composição de preço é feita hora máquina. Aí a gente coloca uma área mínima a ser varrida, certo? No edital. Aí a hora é evidente que se ela trabalhar, ela vai varrer aquele mínimo, se ela trabalhar as 8 horas normais. E se ela não trabalhar, não vai conseguir varrer aquele mínimo. E para a gente poder fazer a medição disso, a forma mais prática e justa é a hora trabalhada. A hora que trabalhou paga, se não trabalhou não paga. Porque tantos quilômetros quadrados são feitos na varrição mecânica por tantas horas de trabalho da máquina. Se ela fizer menos horas, ela não vai cumprir aquilo lá. Está escrito aí, para executar tais serviços é necessário, no mínimo, tal coisa. Que isso pode... Questionado pelos vereadores Paraná e Laide, questionado pelos vereadores Paraná e Laide, vírgula, o depoente explicou que todo o pagamento era feito baseado nos serviços efetivamente executados, vírgula, sempre medido em horas trabalhadas, ponto e vírgula. Explicou ainda que existia um fiscal, funcionário, na verdade, né? Existia um funcionário da prefeitura. Mas eles eram fiscais mesmo? Não, não. Eles faziam o papel de fiscais, mas não eram, né? Explicou ainda que um funcionário da prefeitura, fiscalizando por quem? Por mim. O funcionário da prefeitura
designado pelo depoente para fiscalizar as horas efetivamente trabalhadas pelos servidores da empresa ou pelo uso, né, de máquinas, veículos e equipamentos. Né? É isso, né? Ou pelo uso de máquinas, veículos ou equipamentos. Que apresentavam relatório, é isso, né? Isso. Relatório No último dia do mês. No último dia do mês. Se é do conhecimento do depoente, se nesse período em que o mesmo ficou encarregado desses serviços, se houve algum empréstimo de veículo da terceirizada para o servidor, ou para algum servidor, ou para a prefeitura. Empréstimo particular de veículo para em função diária. Você fala carro particular, alguma coisa? Sim, da empresa, no caso. Não. No edital, no contrato, consta um carro fornecido pela empresa com motorista da empresa para trabalhar com a fiscalização. Isso está no contrato. Um carro só. Entendeu? Questionado pelo vereador Paraná, vírgula, o depoente afirma que no contrato consta que a empresa deveria fornecer um veículo de passageiros, fala, né? Um veículo de passageiro com motorista para uso da fiscalização da prefeitura. Só uma questão, Marcos. Você lembra se você participou da formatação da outra concorrência pública anterior a essa, que resultou na contratação da empresa Falix? Você já tinha colaborado? Na verdade, nesse contrato aqui, na formatação, foi a primeira vez que eu participei. Na gestão, eu participei em todas as outras que teve, da Alfalix, teve várias outras firmas pequenas aí que vinham, ficavam um ano, iam embora, voltavam. Então eu participei na gestão, na fiscalização das outras empresas, mas na formação das equipes, essa foi a primeira. Questionado pelo vereador Lineu, vírgula, o depoente informou que nos contratos anteriores referentes ao mesmo objeto, ele apenas participava no momento da fiscalização e da gestão. Apenas participava no momento da fiscalização e da gestão dos contratos. Foi? Como ficou então, Laura? Vírgula. E que somente neste participou efetivamente da formatação do processo.
Ele é em relação na próximo depoimento, que é em relação aos processos de pagamento, na verdade. Eu acho que o principal do Marcos era saber como foi formatado, né? Explicar essa questão, que acho que ficou clara, né? Da transformação por hora e tudo mais. Tá? Só mais uma questão. Existem no processo de concorrência, em alguns momentos, a partir da publicação do primeiro edital, que são questionamentos da empresa. Tá? Aí você também que elaborou junto com outras pessoas, é isso? É normal toda licitação ter questionamentos de quem participa dela, né? E todos os questionamentos, a gente tinha uma equipe, na verdade, o Nivaldo, o superintendente, que é o Ângelo, o Ângelo é outro engenheiro, a Luciane, sentava junto para responder esses questionamentos e colocar ele e devolver para a comissão de licitação com as respostas. O depoente afirmou ainda que, junto com os servidores Nivaldo, Ângelo e Luciane, contribuiu nas respostas aos questionamentos apresentados pelas empresas que participaram da disputa nesta concorrência. Ponto. Mais uma questão, vereador Laíde, do Paraná? É isso? Então, eu vou dar por encerrado esse depoimento. Marcos, queria que você aguardasse um pouquinho para você ver, ler lá, para poder assinar, né? Tendo claro que você, se quiser retificar alguma questão, é só registrar. Tá? E já deixar de antemão convocado que você deve voltar no próximo momento da comissão para prestar esclarecimento em relação aos pagamentos realizados no período de julho de 2012 até dezembro de 2012, porque você, pelos documentos já recebidos pela comissão, que são os processos de pagamentos, você assina em vários momentos como atestando o serviço como recebedor do serviço. Tá? Agradecer a sua presença. Quer registrar mais uma questão? Como eu vou depor novamente sobre os pagamentos feitos dos 6 meses, eu gostaria de ter acesso aos pagamentos só para mim lembrar do que foi assinado, do que faltou, do que não faltou. Eles já estão numerados, já estão aqui no processo, então, Laura, Valério. Todos já estão aqui no processo, eles estão à disposição, ficam guardados junto com as funcionárias no anexo nosso lá da Câmara, entendeu? Então, a hora que você quiser vir, é só falar com elas, elas lhe dão acesso, entendeu? Para poder consultar o que você quiser. Obviamente, tá entendendo que, né, como se trata de pagamentos de 4 anos, não, quanto ano? 2015, nós estamos, né? 2012, 3 anos atrás, totalmente pertinente, tá bom? Além de falar que registrar que o processo é público, não é, doutor Abramo? Então é isso. Defiro já de início, de imediato, a seu pedido, entendeu? E dou por encerrado esse segundo depoimento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. É bom colocar isso, tá? Tendo em vista ter sido já previamente convocado para novo depoimento nesta comissão, a esta comissão, vírgula, quando o depoente esclarecerá o recebimento de serviços prestados pela empresa contratada, o recebimento de serviços prestados pela empresa contratada, vírgula, o depoente teve deferido seu pedido de ter acesso antecipado
aos processos de pagamento em que constam suas assinaturas. Ponto.